Bem-vindos a mais um Minuto Escola e hoje o Minuto Escola está top, super top aliás, porque hoje quem está participando aqui conosco de um bate-papo riquíssimo, nada mais e nada menos do que o Jonathan da escola Super Cérebro. Vou passar um pouquinho a ficha do Jonathan aqui. Ele é graduado em Ciências da Computação, graduando em Psicologia e, além disso, é professor e também coordenador da escola Super Cérebro. Jonathan, o Super Cérebro é super top mesmo, porque ele é um método único, né, Jonathan? Isso. Olá a todos, bom dia. Obrigado pelo convite do programa. E sim, é um método diferente, novo, né? E eu explicarei um pouquinho para vocês hoje sobre o método. Vamos falar de educação, vamos falar de escola e vamos falar de Super Cérebro. Você fique conosco porque hoje o papo vai ser cabeça. E do meu lado aqui também, como apresentadora desse programa, né? Como para brilhantar ainda mais o Minuto Escola, nós temos a psicopedagoga Juliana Severiano. Bem-vinda, Ju. Olá a todos, estou aqui um pouquinho como curiosa, espectadora, né, desse novo método, querendo entender um pouquinho. Aliás, pegando o gancho da Ju, o Super Cérebro é um método novo mesmo ou ele já existe há algum tempo? Ele já existe há alguns anos já. Aqui em Araçatuba a gente chegou em 2019. Né? Aqui na cidade, então ele é relativamente novo, né? Bem no comecinho de 2019 nós começamos aqui com unidade física. Certo. Mas ele foi criado desde 2005 pelo fundador Ricardo Lamas. Então, pegando o gancho, explica para nós, né, para os telespectadores, o que é o Super Cérebro, onde surgiu, como surgiu, quando surgiu. Poderia nos contar um pouquinho da história? Sim. Vou começar contando um pouco de como surgiu. O Super Cérebro ele surgiu em 2005, né, numa cidade chamada São José dos Pinhais, que é uma cidade do ladinho de Curitiba, onde fica o aeroporto de Curitiba, assim. E o Ricardo Lamas, ele foi um diretor de escola que criou esse método, tentando aplicar na escola um método. Ele fundou a escola em 2005, chamada Top Gun, e ele sentiu uma dificuldade nos alunos em relação à concentração, memória, e ele então quis buscar alguma coisa que pudesse melhorar isso. Foi quando ele começou a aplicar o Soroban, que é esse ábaco japonês aqui, ó. Certo. E me fala uma coisa, ele surgiu aqui no Brasil, o método Super Cérebro? Sim, aqui no Brasil mesmo. E não sei porque eu achava que tivesse surgido no Japão, mas... É porque o Soroban, ele é um ábaco japonês. Certo. Ele é uma ferramenta usada na base da educação japonesa. E ele foi procurar o que poderia acrescentar isso. Certo. Aí ele chegou no Soroban e começou a aplicar isso dentro da grade curricular do colégio, na época. E ele começou mais ou menos em 2008, 2009 a aplicar o Soroban. Só que ele viu ainda que os problemas não tinham sido totalmente resolvidos dos alunos dele. Aí em 2012 ele fez 2 viagens que marcou o aparecimento do método. Certo. Primeiro ele foi para o Japão, com a equipe de Soroban a brasileira. E lá ele teve um curso, umas aulas com os mestres de Soroban de lá mesmo, para poder aprimorar mais ainda. Então o método Soroban ele já existia? Já é uma ferramenta milenar. Aí quando chegou no Brasil ele foi adaptado ou não? É isso. Complementado? O método que nós utilizamos é o método japonês. Entendi. Entendeu? Ele é o método Shuzan, que é chamado. Então a gente utiliza o mesmo método que eles utilizam no Japão. Ele só é traduzido, vamos dizer assim, para cá. Mas é igualzinho que eles fazem lá, nós fazemos aqui também. E como você teve acesso assim, a esse método? Como foi sua experiência? Um pouco foi curiosidade. Né? Eu já tive uma experiência com ele vendo, né? Sempre via aquelas crianças fazendo aqueles cálculos mentais absurdos. Você era criança ainda, não? Não, já era adulto já. Já tinha minha primeira graduação já. Aí eu fiquei vendo uma vez, passava muito no Luciano Huck, naqueles programas de competição, de contas e tudo mais. Eu falava assim, como que pode fazer umas contas assim? Porque não é na matemática normal, tem que ter alguma coisa por trás. Aí foi quando eu descobri que era de acordo com o cálculo mental do Soroban. E me fala uma coisa, o Soroban, o Super Cérebro, ele é concorrente do Kumon? Não tem nada a ver? Não, são... Muita gente pergunta isso pra gente. Muita gente pergunta, é uma curiosidade até do público, né? São 2 métodos... instituições diferentes até.
Eu não conheço muito bem o Kumon. Pelo que eu sei do Kumon, ele é uma ferramenta que utiliza-se para aprimorar português, matemática, às vezes inglês. O nosso a gente não pega o regular da criança. A gente não trabalha, por exemplo, com um reforço escolar. Entendi. Entendeu? Pegar contas e trabalhar em cima daquelas contas até chegar fazer dentro de uma quantidade de tempo, não é esse intuito. Tem também, mas não é... Por exemplo, nós vamos trabalhar com o Soroban, eu vou utilizar a matemática regular que o aluno tem, vou aplicar dentro do método, ele vai aprender as 4 operações básicas, vai aprender algumas outras coisas. Vamos trabalhar com o tempo também, mas é mais focado no desenvolvimento de memória e concentração do que sanar uma dúvida que ele tem na escola, Pontual, vamos dizer assim. né? Isso, Eu Legal. vi que você trouxe alguns instrumentos, né, do Soroban, e como assim na prática funcionaria, assim, só rapidamente, só pra gente poder entender essas coisinhas que estão aí 4 para baixo, vi que tem 1 para cima, que são 5, como funciona? Eu trouxe os 2 que a gente trabalha. Esse aqui é o do professor. Eu utilizo mais para dar o exemplo, para mostrar para os alunos que eles conseguirem ver melhor. Esse é o que é utilizado mesmo na sala de aula. Esse é o que o aluno vai utilizar. Entendeu? Ele é usado deitado. Eu só deixei de... Gente, ó, bastante atenção agora, porque ele vai mostrar pra nós, né, a pedido da Ju, como funciona na prática, só que eu ia né? pedir pra ele falar pelo do professor, que eu acho que dá para os telespectadores verem melhor. Bom, vê aí, porque eu também tô curioso pra saber, né? Tô Apesar super da gente escutar bastante, eu já ter visto esses equipamentos, mas eu não entendo nada deles. Sim, Como que funciona isso aí, Jonathan? Aqui nós temos 2 divisões. Tem essa barra que divide as 2 partes do Soroban. A parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo, cada pedrinha vai valer 1. Na parte de cima, cada pedrinha vai ter um valor de 5. Independente da coluna. Essa coluna do pontinho preto é a nossa coluna da unidade. Eu posso usar qualquer uma delas para ser nossa coluna da unidade. Eu vou escolher essa daqui, para demonstrar. Se essa é da unidade, essa é da dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e assim vai subindo. Continua sempre valendo 1 daquela coluna. Uma unidade, uma dezena, uma centena, 5 centenas, 5 dezenas e 5 unidades. Por um exemplo, se eu tenho 2 pedrinhas aqui embaixo, exemplifica 2. 2 mais a pedrinha que vale 5 dá 7. Isso. Aí vamos supor que seja mais 8. Faço um movimento, tiro o da unidade e coloco na dezena. 7 mais 8 fica 15. Entendeu? Aí com isso eu consigo fazer diversas contas, desde multiplicação, divisão. Muito interessante. O meu filho estuda lá, né, com vocês, e ele tenta me explicar, mas muito interessante mesmo. No Soroban a gente tem dedo certo, movimento certo, o que sai primeiro, o que é colocado primeiro. Aqui você fez uma demonstração da adição, né? Sim. E a subtração? Fala um número. 10. Aí menos quanto? Menos 7. 10 menos 7 dá 3. E aí vocês vão colocando rápido, a criança tem que... Então esse aqui é o resultado, no caso. Isso. Tudo que está encostado na barra é o que vale no Soroban. Então tenho 3 pedrinhas. Na regra, eu tirei o 10 e somei a diferença de 3 para 7, de 3 para 10. Atenção, pais que nos assistem, é um método muito eficaz, né, para trabalhar a memorização. E daqui a pouco ele vai contar também, porque o super cérebro ele não se limita ao método de raciocínio lógico, né? Existem outras ferramentas que vai ser contada aqui daqui a pouquinho para vocês, tá? Então vamos lá. Ele fez já a adição, a subtração e a multiplicação. Tem como fazer uma demonstração para nós? Tem. Me fale 2 números, um vezes o outro. 3 vezes 3, por exemplo. Ok. 3 vezes 3 são 2 pontos. 1, 2. A conta começa aqui e ela tem que terminar aqui. Então, 3 vezes 3 é 9. Certo. É porque eu não consigo mexer com os dedos certo, porque são muitas pedrinhas aqui, muito grande. Aí fica 0, 9, que é o resultado que tem. Muito interessante. Entendeu?
Aí se eu fosse fazer 25 dividido por 5, que é a parte da divisão, né? Seria 0,0 a minha conta. Eu sempre analiso os dois números do lado do meu dedo. 25, né? O 5 é maior do que o 2, vem pra cá. 25, quantos 5 cabem? 5. 5 vezes 5, 25. Aí a minha conta dá resultado 5. Aproveitando aqui, os pais, as mães que nos assistem, né? A partir de que idade a criança pode participar do Super Cérebro? E como que funciona, no caso, a divisão disso por turma, por idade? Como que é isso na prática? Nós trabalhamos com as crianças a partir dos 5 anos de idade. Tem aquelas exceções. Eu falo 5 anos porque é quando a criança ela já tem um entendimento de unidade, e ela já sabe escrever e identificar dos números, pelo menos da unidade. Certo. Então, se a criança tiver 4 anos e ela já conseguir ter esse conhecimento, consigo trabalhar com ela também. Entendeu? As nossas turmas são separadas por idade, por uma faixa etária próxima. Por quê? O Soroban é individual. Cada aluno vai ter o seu, cada aluno vai fazer no seu tempo, e vai ter o seu próprio material. Mas quando a gente vai para os jogos, que é a segunda parte do curso, a gente precisa separar na mesma idade para eles se conversarem melhor. Eu não consigo colocar o mesmo jogo para uma criança de 4 anos do que para um adolescente de 15. Certo. A criança, quando tiver mais dificuldade para ela vai gostar, ela vai querer. Mas aí o jogo para o adolescente de 15 é muito fácil. Entendeu? Aí ele perde o interesse. Sim, e também não vai trabalhar as habilidades que ele precisa. As habilidades e competências, né, necessárias. Isso. Não, muito legal. Daqui a pouquinho nós vamos continuar aqui, temos ainda algumas coisas para debater com o Jonathan sobre o método Soroban, mas antes, não saia daí, fica com a gente, porque nós vamos rapidamente aqui agradecer os parceiros que fazem parte do Minuto Escola. Ágio Solar, energia solar e fotovoltaica, muito obrigado pela sua participação no programa. Também quero agradecer Cleiton Barbosa, móveis planejados, né? Móveis de excelência é com Cleiton Barbosa, e também o nosso grande parceiro Arelo Decor, muito obrigado pela participação aqui no Minuto Escola. E também o nosso grande parceiro, os colégios Judá e Severiano, muito obrigado por todo o apoio. Vamos lá então? Vamos continuar o papo, tá bom? Eu queria saber um pouquinho com ele, assim, as habilidades totais, assim, que vocês perceberam, né, que o método consegue trabalhar com os alunos. Olha, nós trabalhamos desde memorização, concentração, raciocínio lógico, inteligência, tanto emocional, espacial, estratégia, liderança, diálogo, cooperativismo, aquela parte do aceitar, ganhar, aceitar, perder também. Tudo isso não só com o Soroban, também com os jogos também, né? E além de coordenação motora fina, né? Quando a gente vai trabalhar com o Soroban também. Ou seja, né, o Soroban contribui em várias outras matérias, né, em várias outras áreas do saber. É o que a gente sempre fala. Um aluno, que é o foco do método, se ele tem uma memória boa, uma concentração boa, não é só na matemática que ele vai se dar bem, né, no caso. Ele vai conseguir sair bem em todas as outras matérias, porque ele vai conseguir prestar atenção nas aulas, ele vai conseguir guardar mais, se concentrar mais. Isso, interessante. Trabalha a memorização, a atenção, né? Do aluno também. Isso, nossa, legal, muito bacana. Muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho especificamente como funciona, como que é trabalhado, por exemplo, a capacitação cognitiva e socioemocional na criança. A cognitiva a gente trabalha com o Soroban. Certo. E também um pouco com os jogos. O Soroban eu já falei um pouquinho. Aqui a gente trabalha bem a parte cognitiva mesmo. Aqui a gente trabalha a parte do raciocínio lógico, da concentração, da memória e do cálculo mental, que é muito importante também. Certo. Depois de um tempo a gente começa a tirar o Soroban e o aluno ele vai ter que fazer as contas que ele faz no Soroban mentalmente. Só que ainda imaginando que é um Soroban. Esse é o foco mesmo do método. Então ele vai conseguir fazer essas contas na velocidade que ele faz aqui, mas mentalmente. Então é uma ferramenta provisória. Provisória de introdução, digamos assim. Isso. Ele sempre vai continuar trabalhando aqui. Porque isso aqui também ajuda muito. Nosso lado esquerdo do cérebro, que é uma das partes dominantes da cognição, é trabalhado com o lado direito, que é exatamente a mão que o aluno faz o Soroban. Certo. Mesmo ele sendo canhoto. Ele também trabalha com a mão direita exatamente por causa dessa ligação. Entendeu? E no caso socioemocional?
No socioemocional a gente trabalha com os jogos. A gente junta as turminhas com idade próximas, né? E cada vez vai pegando um tema de jogo diferente. Todos eles são a base do raciocínio. Todos eles vão ter essa concentração para conseguir desenvolver também. Aí alguns jogos são específicos para cada determinada habilidade. Planejamento, cooperativismo, estratégia, inteligência espacial, que é esse jogo que eu trouxe hoje aqui para a gente dar uma olhada. Desde criatividade também, a gente trabalha muito também com os alunos. Então interessante. Então não existe uma aula de socioemocional. Tudo isso é feito dentro de jogos. Sim, sim. É um método totalmente diferente, né? Isso, Eu ainda consigo trabalhar com eles. Eu fico fazendo algumas perguntas. Na questão de estratégia, por exemplo, quando a gente está jogando. Um aluno faz uma determinada jogada no jogo. Eu falo assim, tá, mas e por que você está fazendo assim e não assim? Entendi. O que te impede de fazer assim, entendeu? Leva ele a pensar, né? Sim. É interessante porque se você pegar todos os jogos, né? Todos, ele acaba trabalhando realmente a estratégia, ele trabalha liderança, ele trabalha até o socioemocional. Porque o aluno tem que entender que ele tem que controlar o seu emocional, por exemplo, para de repente não antecipar uma jogada, né? Sim, uma outra coisa também que é fundamental os nossos jogos, a premissa principal dele não é sorte. Se um aluno depender de um dado para ganhar alguma coisa do tipo assim, ele nunca vai ganhar. É sempre estratégia. O Bongo é um jogo, é isso? Isso. Esse aqui é um jogo de estratégia, né? Raciocínio lógico e inteligência espacial. O Bongo significa cérebro em Swahili. Né? Então, se você dá uma olhada nele, ele é um jogo... E é o Bongo mesmo, a pronúncia está correta. O Bongo, isso. Bongo. Ele é um jogo totalmente com a sua temática de cultura africana. Então, você vai ver desenhos e coisas do tipo assim. Que intercultural, né? Bacana. Sim. Eu sempre conto um pouquinho da história dos jogos para os alunos também, para eles saberem de onde vem, o que acontece, entendeu? Vocês falam da Grécia Antiga, Atenas... Sim, a gente tem um jogo chamado Santorini, que canta... Isso que eu ia perguntar. Então, há diversidade de jogos, sim, não é sim, só nós o temos Bongo. mais de 200 jogos. Jogos que são usados para competição, porque aqui no Brasil mesmo nós temos competições de jogos de tabuleiro. Tem o Carcassonne, tem o Seven Wonders... São jogos que tem campeonato brasileiro e campeonato mundial. Os alunos do Super Cérebro são preparados para participar desses torneios. Nós temos também um evento chamado Super Arena, que o aluno são os alunos do Super Cérebro também que se juntam para jogar esses jogos que tem, entendeu? E depois também de um tempo, se o aluno tiver interesse e quiser fazer esses campeonatos, ele consegue fazer. Muito legal, muito bacana, né? Apaixonante Dá pra abrir mesmo. esse jogo ou não? Dá. Eu já tô curioso aqui, eu imagino que o pessoal em casa ou também no YouTube deve estar. Enquanto ele abre o jogo, gente, quero fazer o convite, você que está nos assistindo, inscreva-se aqui no canal do YouTube, tá? E todas as vezes que nós subirmos o vídeo pro YouTube, pro canal do Minuto Escola, vocês serão notificados. Agora vamos conhecer o jogo, então? Sim. Vocês querem tentar jogar? Eu acho que pelo tempo não daria, infelizmente, mas é muito interessante. Eu vou explicar uma parte mais fácil do jogo. Resumindo, o aluno ele tem uma tabela, tá vendo? Ó? São totalmente diferentes todas as tabelas de cada aluno. Nele tem uma combinação de formas e uma parte de dentro também que ele vai ter que encaixar. Ele vai tacar o dado, o símbolo que cair, ele vai pegar aqui qual é o desenho que tem. E ele vai escolher assim, ele vai pegar as três formas que pede. Vamos supor que caiu a primeira, que é o escudo. O escudo com 2 lanças por trás. Só que ele tem que pegar essas 3 pecinhas e as 3 pecinhas ele tem que encaixar aqui dentro. Então ele vai ter que rodar, transformar as pecinhas, virar, até ele conseguir encaixar. Quebra-cabeça. Não pode sobrar nenhum espaço em branco e também não pode ficar nenhuma pecinha pra fora. Certo. Aí no caso tá vendo? formou... Forma. Faz um quebra-cabeça. forma. Isso. Muito interessante. E isso aqui todos os alunos jogam ao mesmo tempo. Por quê? O aluno que for jogar da vez, ele vai jogar o símbolo. Cada aluno vai ter a sua tabela, né, a sua cartela.
E todas as cartelas são diferentes. Nenhum aluno consegue copiar do outro, por exemplo, para ver o que ele está fazendo. E em cada cartela tem várias combinações diferentes. Entendeu? Então ele também consegue. E isso é o modo mais fácil. Temos também o modo mais difícil, que vai aumentando a dificuldade. Vai aumentando o grau de dificuldade. Bom. Muito legal, Jonathan. Jonathan, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Tem alguma consideração final para o nosso telespectador ou para as pessoas que nos assistem pelo YouTube ou pela TVC Gazeta? Obrigado pelo convite mais uma vez. O método é muito interessante, é um método realmente que funciona. A gente já está trabalhando na cidade faz 3 anos. Temos alguns alunos já que são nossos alunos exemplos, né? Uhum. Uma outra coisinha que eu esqueci de falar, mas nós trabalhamos também com alunos com autismo, com déficit de aprendizagem, déficit de atenção, dislexia, descalculia. Então são coisas interessantes também, porque às vezes o pai precisa de alguma coisa inovadora para tentar ajudar o filho, alguma coisa do tipo assim, e ele consegue tudo isso com a gente também. Legal, gente. Passa o endereço. Isso. A nossa unidade ela fica localizada na rua Rintaro Takahashi, 333, no bairro Higienópolis, aqui de Araçatuba. Tem telefone? 3519-0404. E o celular é 99762-1202. São tantos números, né? Ju, muito obrigado pela sua participação. Imagina, também, tá? Um prazer. Participação especial, veio para brilhantar hoje o nosso Minuto Escola. Sim. Aprendemos bastante com esse método incrível. Muito obrigado a você, ao Lorival, a toda a equipe lá do Super Cérebro, né? Gente, você pai e mãe, né? Não deixe de conhecer esse método, inclusive no Colégio Judá a gente está oferecendo como pacote do combo, vale a pena conhecer, é um método inovador, é um método que ao mesmo tempo, você me corrija se eu estiver errado, traz a muitas raízes, né, da criança, que às vezes é tudo tecnologia, então jogos raiz, né, que ajuda a pensar, né, que é muito importante. É o desafio dos 100 minutos sem tecnologias. É uma das propostas do Super Cérebro também. Que legal, isso é muito bacana, tá? Eu sou Bruno Souza, educador e empreendedor para o Minuto Escola desta semana.